Olá, irmãos e irmãs, muita paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Para quem não me conhece, me chamo Rodrigo, estou aqui com a minha amiga Cláudia e hoje nós vamos fazer um Evangelho no Lar diferente, vamos gravar nosso encontro e convidar os demais amigos a participar. Toda sexta, às 8h30, temos o nosso Evangelho no Lar. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Você vamos gostaria começar. de começar fazendo a nossa prece inicial? Vamos, então vamos. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse evangelho, por mais uma sexta-feira junto de Ti. Sabemos que estás sempre conosco, Jesus, mas essa noite que é escolhida para lermos e compreendermos, estudarmos um pouco da Tua palavra. Pedimos aos nossos amigos espirituais, os nossos anjos, que estejam conosco, que iluminem nossa mente, tragam-nos a sabedoria, a clareza, para que possamos aprender, compreender e pôr em prática um pouco do tanto que Jesus nos ensinou. Que a paz de Cristo esteja em nossos lares, em nossas famílias, esteja conosco durante todo o final de semana e na próxima semana que se inicia. Que a luz de Jesus seja sempre o nosso guia, esteja sempre presente em nossos corações. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Vamos fazer a leitura do Evangelho. Vou abrir aqui a esmo. Caiu na mensagem: desprendimento dos bens terrenos. Está lá no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16, item 14. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a caminhar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimes as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem, que por um trabalho assíduo e honrado, ganhou a fortuna, experimente uma satisfação de resto bem justa. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todo outro sentimento e paralisa os impulsos do coração. A distância. Tanta distância quanto da avareza sórdida a prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. A fortuna venha de vossa família, ou que a ganhastes pelo vosso trabalho. Há uma coisa que não deveis jamais esquecer: é que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou,
deveis restituir, e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma, por pouco que sejais honestos, tereis o escrúpulo de pagá-la, e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhes emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que, a seu turno, o rico dê também aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido, quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Esqueceis que pela riqueza estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes? Que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sob o qual vos escondieis e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudaram e que nesse momento se reveste para vós com a toga de juiz. É em vão que na terra procurais vos iludir, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não é senão egoísmo, que chamais economia e previdência o que não é senão cupidez e avareza, ou generosidade, o que não é senão prodigalidade em vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro. E isso, diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bens possível e lhes evitar cair na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e não se pode censurá-lo por isso. Mas está aí sempre o único móvel que o guia? Não é frequentemente um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrestres? Entretanto, admito que o amor paternal seja seu único móvel. É um motivo para esquecer seus irmãos diante de Deus? Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria, porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não. Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer seus corações? Não é sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estáis em grande erro se credes com isso aumentar a afeição de vossos filhos por vós, em lhes ensinando a ser egoístas para com os outros. Os ensinais a sê-lo para convosco mesmos. Quando o homem trabalhou bastante e com o suor de seu rosto amontoou bens, vós o ouvis frequentemente dizer que quando o dinheiro é ganho, se lhe conhece melhor o valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade segundo os seus meios, e terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas se ao trabalho, esse mesmo homem que lembra suas penas, seus trabalhos, for egoísta, duro para com os pobres, é bem mais culpado do que os outros, porque quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar aliviá-las nos outros. Infelizmente, há sempre no homem de posses um sentimento tão forte que o apega à fortuna, é o orgulho.
Não é raro ver-se o felizardo atordoar o infeliz que implora a sua assistência com o relato de seus trabalhos e de sua habilidade, em lugar de vir ajudá-lo e acabando por dizer: faça o que eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus nada tem em sua fortuna, só a ele cabe todo o mérito. Seu orgulho coloca-lhe uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Não compreende que, com toda a sua inteligência e sua habilidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Esbanjar a fortuna não é desapego aos bens terrenos, mas negligência e indiferença. O homem depositário de bens não tem mais o direito de os dilapidar ou de os confiscar em seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas, frequentemente, uma fortuna de egoísmo. Aquele que atira ouro a mancheias para satisfazer uma fantasia não daria uma moeda para prestar serviço. O desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não só para si, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, a perdê-la sem murmurar se apraz a Deus vô-lo retirar. Se por reveses imprevistos vos tornardes um outro Jobe, dizei como ele: Senhor, vós má havíeis dado, vós má havíeis tirado, que seja feita a vossa vontade. Eis o verdadeiro desapego. Sede submissos primeiro. Tende fé naquele que vos tem dado e tirado. Pode vos instituir. Resisti com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisam a vossa força. Não ouvideis jamais, quando Deus vos atingir, que ao lado da maior prova coloca ele sempre uma consolação. Mas pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a vos desapegar desses últimos. O pouco valor que se atribui a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que não vê senão o momento presente. Aquele que a eles não se prende é como adulto que vê as coisas mais importantes, porque compreende essas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena abdicar do que se possui, para se reduzir a uma medicidade voluntária e tornar-se uma carga para a sociedade. Agir assim seria compreender mal o desapego dos bens terrestres. É um egoísmo de outro gênero, porque é se isentar da responsabilidade de que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para geri-la em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para ele. Rejeitar a fortuna, quando Deus vô-la dá, é renunciar ao benefício do bem, que se pode fazer em administrando-a com sabedoria, saber passar sem ela quando não a tem, saber empregá-la utilmente quando a possui, saber sacrificá-la quando isso é necessário, é agir segundo os desígnios do Senhor. Aquele a quem chegue o que se chama no mundo uma boa fortuna, diga a si mesmo: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo. Dai-me a força de cumpri-lo segundo a vossa santa vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei dizendo: sabei vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego, como sendo tutores. Não desejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade.
Não vos creiais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendeis mais o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Boa noite, Zé. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Estamos gravando o nosso encontro para depois enviar para os amigos do grupo. E a Cláudia acabou de ler a mensagem número 14 do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16, desprendimento dos bens terrenos. Quer comentar alguma coisa, Cláudia, do que você achou da mensagem? A mensagem é uma mensagem muito bonita, né? É uma mensagem que nos ensina até a repartir, porque tem muita gente que tem na mente ainda aquilo até quando Jesus falou, né? É mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas, como diz aqui, não é que seja errado você ser rico, você ter o conforto. O errado é você ter e não dividir, né? Então, aqui ele tanto nos ensina a ter, né, a usufruir dos bens que o nosso próprio Deus nos dá e saber como reparti-lo, como também passar, né, pelas provações da vida, porque tantas pessoas têm muito, depois perdem, né, ficam sem nada, e aí acabam entrando em desespero, em depressão, e aí é quando ele mesmo nos diz aqui, né? Sabeis ter e sabeis não ter, né? Então, eu acho que essa palavra é uma palavra muito edificante, até para a gente, né? Porque a gente pode até, de uma hora para outra, ficar aí milionário, tirar aí uma mega sena, mas saber multiplicar essa fortuna para saber multiplicar também o número das pessoas que a gente pode ajudar. Verdade. Tem uma frase do filme do Homem-Aranha, né, que o avô dele fala para o Homem-Aranha, que diz assim, com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então, já que tudo é um empréstimo, nossa condição financeira, onde nós atuamos profissionalmente, tudo é temporário e tudo é um empréstimo para que a gente possa evoluir enquanto espírito, né, e trabalhar com esses benefícios que a gente recebe para algo maior, né? Então, imagina a responsabilidade de alguém, por exemplo, que é rico, vamos dizer assim, que tem muito dinheiro, né? Esse dinheiro dele, se ele empregar todo no bem, né, ele pode fazer muito bem, mas se ele deixa parado na conta bancária, assim, só somando, né, em prol da própria vaidade, vamos dizer assim, sem nenhum benefício a ninguém, aí ele é um dinheiro morto, é um peso morto, vamos dizer assim. Ele serve só para alimentar a ideia de que aquela pessoa tem mais que outra, mas não é um dinheiro que está fazendo a diferença na vida de alguém, né? E aí, às vezes a gente, aqui na Terra, a gente tem alguns sonhos do tipo ganhar muito dinheiro sem refletir o que nós faríamos com esse muito dinheiro, né? Porque se a gente tivesse muito dinheiro, nossa responsabilidade em aplicar esse dinheiro de uma forma inteligente, amorosa, é, levando em consideração quem não tem, é algo que não é tão simples, tão fácil, né? Até porque às vezes a gente tem e por ter a gente tem medo de perder. E aí ao invés de ter, gerar um sentimento de que eu posso gastar, gera um sentimento de que eu não posso gastar justamente porque eu tenho e eu quero manter aquilo, quero que aquilo cresça. E é como se fosse algo infinito, que só faz assim amontoar sem uma transformação. E às vezes alguém que não tem tantas condições consegue ter um desprendimento maior e ajudar financeiramente, vamos dizer assim, ou com outras coisas que não seja o financeiro, mas é uma pessoa que consegue abdicar de uma tarde para ir trabalhar, fazer um trabalho voluntário com mais facilidade. Aí, se você vai olhar, uma pessoa para fazer um trabalho voluntário, ela deve ser muito rica. Aí, às vezes você vai olhar o perfil de quem faz esse tipo de trabalho, não é uma pessoa com um grande
sentimento assim de posse, porque às vezes a pessoa que está nesse lado aí, ela não consegue abdicar de uma tarde, de uma noite, de um momento, em prol de algo assim, que não envolva dinheiro, né? Por exemplo, eu já ouvi algumas vezes a frase, ninguém trabalha de graça, né? Isso vai um pouco de encontro com a ideia do que seria o trabalho voluntário, que é justamente você fazer algo sem ter esse dinheiro, uma recompensa financeira, vamos dizer assim, né? Que não é fácil, vamos dizer, para você se predispor e entender aquilo e conseguir fazer aquilo sem vaidade, né? Que é outra coisa também. Então, não é tão simples, né? E aí, Zé, quer comentar alguma coisa sobre a leitura? O que você acha sobre o tema? Eu vai de encontro em relação àquele evangelho que Jesus se encontra com o jovem rico, né? Que vai perguntar o que eu devo fazer, conquistar a vida eterna, né? Aí, é extremamente discutido, apresentado esse texto sobre a questão de que Jesus responde aí, o que é que você está fazendo, né? Aí ele diz, estou fazendo isso, estou fazendo, estou cumprindo, né? Até que chegou na questão, então, não é? Venda os seus bens ou doe aos pobres, né? Depois venha me siga. Então, na verdade, ali Jesus foi no calo, né, da pessoa. Geralmente, alguns teólogos ou estudiosos dizem que ele geralmente vai naquilo que precisa de modificação dentro da gente, né? E eu acho interessante, e aí levo para o lado do budismo, porque uma, um pensamento no budismo sobre a questão de como a gente administra aquilo que está sobre o nosso poder, né? Enquanto a gente está usando, né? E aí uma das coisas que eu acho muito interessante nos ambientes onde se pratica meditação e tal, é que o lugar é extremamente limpo e organizado. E é um ritual cuidado em relação àquele lugar, a manutenção daquele lugar. O fato de você já entrar sem usar sandália para não trazer a sujeira de fora para dentro do lugar onde você vai. É o respeito pelo ambiente, por quem limpou aquele lugar, né? É muito interessante. Eu acho que é um processo, né? De trabalho em relação à nossa mentalidade, sobre aquilo que a gente tem sobre a nossa responsabilidade no dia a dia. E eu acho interessante ter esse zelo. Não porque a pessoa vai estar apegado à coisa em si, né? Tem gente que diz assim, nossa, mas por que que eles são tão limpos e organizados? É um apego às coisas materiais? Engraçado, é exatamente o aspecto não é esse. É exatamente a concentração sobre o momento presente. No momento presente, eu me dedico 100% àquilo que eu estou fazendo. Então, se eu estou limpando o ambiente, eu estou limpando de fato, eu estou aqui limpando. Se eu vou tomar um chá, eu vou tomar o chá. Eu estou 100% naquela ação de dedicação ao momento que eu estou vivenciando, né? Acho que deve trazer muito para nós, cristãos, né, ou espíritas, essa situação. Como é que eu estou zelando por aquilo que está sobre a minha responsabilidade? E os budistas nem praticam isso porque são cristãos, né? A mentalidade deles é outra, né? É outra mentalidade, mas é extremamente importante para a gente pensar a respeito disso. E interessante que as pessoas ficaram abismadas quando viram, não sei se foi na Copa do Mundo, que os japoneses estavam aqui no Brasil, né? Limpando as arquibancadas. Copa do Mundo, eu não lembro qual era o evento esportivo. E todos eles limpando as arquibancadas e tal. Então, é o zelo realmente, aquilo que está na nossa responsabilidade. Como é que a gente usa isso, né? Eu acho que é muito necessário essa reflexão, é extremamente um pouco oportuna e necessária. Interessante que desprendimento não é desleixo, né? É mais ou menos isso, né? Ou seja, é você zelar, vamos dizer, se você tem uma condição financeira, é você zelar por ela para que ela tenha frutos positivos a partir dela, que não seja só amontoar, né, riqueza,
mas que essa riqueza proporcione bem-estar não só para você e sua família, mas para as pessoas da sua rua, da sua cidade, do seu estado, do seu país e do mundo, né? Que seja uma riqueza que esteja a serviço do bem, vamos dizer assim. É isso. E tem eu não lembro se foi no Evangelho segundo o Espiritismo ou se foi no Livro dos Espíritos, mas tem uma pergunta que Kardec faz sobre os ascetas, que são aqueles religiosos que chegam na idade, vamos dizer assim, eles já são anciãos, aí em algumas culturas eles vão para, tipo, eles sobem eles vão meditar, aí eles se isolam da sociedade. Aí existe uma pergunta mais ou menos sobre isso, se seria um caminho, então, você se isolar da sociedade, né? Se você viver, por exemplo, numa ilha deserta. E aí os espíritos dão a resposta de que isso não seria um sinônimo de evolução, mas, pelo contrário, justamente saber lidar com o diferente, estar ali na luta, na batalha, né? Lidando, aprendendo, melhorando a nossa educação, os nossos valores, purificando, crescendo, caminhando em frente. É muito melhor do que você se isolar como se isso fosse trazer uma evolução espiritual, né? Então, a mesma coisa se aplica ao financeiro e à ideia dos bens materiais. Eles têm que eles devem estar inseridos num contexto em que eles proporcionem bem-estar para você, para sua família, não só para você, mas vamos dizer assim, vamos começar pela família, né? Que são os espíritos que têm ligação com a gente e às vezes são ligações de amor e de reconexão e de evolução, né? Que os nossos esforços nesse sentido material pudessem proporcionar bem-estar para eles, primeiramente, né? E depois a gente pudesse ampliar isso para fazer o bem, para ser caridoso, né? Como tem uma frase que diz, né, que quem é solidário nunca é solitário. Então, se a gente se dispõe a doar, ainda que a gente não tenha o financeiro, mas a gente tem o tempo, a atenção, a boa vontade, isso já é talvez até mais importante que apenas o financeiro, né? Então, se a gente se dispõe a doar, a gente recebe em dobro da vida, vamos dizer assim. E vira um ciclo positivo, né? A gente doa e recebe, por exemplo. Né? Gostariam de falar mais alguma coisa? Podemos encerrar com a nossa prece? Por mim, podemos encerrar. Podemos. Zé, gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto. Querido amigo Jesus, nosso mestre, modelo e guia, queridos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de estarmos juntos, compartilhando o estudo acerca do Evangelho do Cristo, que os ensinamentos aqui discutidos, refletidos, possam fazer parte do nosso dia a dia, que possamos encontrar esperança, ânimo, orientação, direcionamento para os nossos dias, para as nossas vidas, em nossos projetos, em nossas ações. Que a mensagem de Jesus possa realmente florescer dentro de nós e que possamos, assim, nos colocarmos como instrumentos da paz do Mestre. Obrigado, Senhor. Abençoe a nossa noite, abençoe os nossos familiares e também aqueles que não puderam estar aqui, mas que eles possam receber o bálsamo salutar deste momento tão importante a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus. Fica conosco, nos abençoe hoje e para todos sempre, e que assim seja. Assim seja. Vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Fica o convite, se você gostaria de participar com a gente,
semanalmente, toda sexta, às 8h30, estamos fazendo esse evangelho. Às 8h30 da noite, ou seja, 20h30. Ok? Fica o convite para você, para os seus amigos. Fique à vontade para convidar quem você quiser. Então, vou encerrar por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus.